Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro AGRX ou AGRX11 da X Gestora. E vamos começar a leitura do relatório de janeiro, que trata dos rendimentos que foram pagos no mês de fevereiro, e realmente ele lança muito no final do mês, praticamente no apagar das luzes do mês seguinte ao do relatório. Ou seja, por isso que o vídeo está saindo apenas agora em março, então não estranhe isso. Antes da gente entrar na leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar para vocês algumas informações importantes sobre o fundo no momento. No momento, o dividend yield dos últimos 12 meses do fundo é de 17,73%. Você não ouviu errado, 17,73%. E ao contrário dos últimos vídeos que eu tô falando para vocês, que o dividend yield de tal fundo tá alto porque o valor da cota caiu muito, não acontece isso aqui com a GRX. É o contrário, aqui a cota subiu. Se a cota descesse para ficar no valor patrimonial ou abaixo um pouquinho do valor patrimonial, ele estaria com o dividend yield mais alto ainda. Ele tá com esse dividend yield alto com o valor da cota passando do valor patrimonial da cota. Ou seja, realmente esse dividend yield é um dividend yield alto e real, digamos assim, de quase 18%, estúpidos 18%, o que coloca ele entre os fiagros como o número 2 de maior dividend yield, tirando, claro, os fundos que estão com problema, como por exemplo o GCRA. O GCRA tá 20%, mas só tá 20% porque o valor da cota dele caiu muito. Eu fiz até as contas para comparar quanto é que o GCRA ficaria se ele tivesse no valor patrimonial. Se ele tivesse no valor patrimonial, para vocês terem ideia, o valor do dividend yield dele nos últimos 12 meses seria 14%, e aqui é 18%. E aqui não tá no valor patrimonial, aqui tá acima do valor patrimonial. Ou seja, se deixasse pelo menos o valor patrimonial, provavelmente o valor do dividend yield estaria na faixa de 18%. Tá muito alto esse dividend yield aqui do AGRX ou AGRX. O valor de mercado dele, no momento, é R$10,55, mas o valor patrimonial é R$10,11, meus amigos. Ou seja, o P sobre VP dele está 1,04. Ou seja, ele está com 4% de ágio, de prêmio. 4% mais caro do que ele deveria estar. O que coloca ele na primeira posição de fiagro mais caro da nossa bolsa. Mas como eu estou falando para vocês, exatamente, como ele está com o valor de mercado maior do que o valor patrimonial, e mesmo assim está com um dividend yield de 18%, é porque o dividend yield dele está muito estúpido. Se ele tivesse com um valor de mercado muito baixo, como por exemplo tá o GCRA, ele deveria estar com um dividend yield de uns 23, 24%. Seria algo assim bem absurdo mesmo. Em relação ao número de cotistas dele, tá 18 mil, que por exemplo, comparado ao GCRA, tá muito bom, porque o GCRA tem 8 mil e o GCRA é o mais antigo da bolsa. O AGRX, por exemplo, ele vai completar 2 anos aí em abril ainda, enquanto o GCRA completou 2 anos, se eu não me engano, em agosto. Ele é uns 8 meses mais novo do que o GCRA. E aí, se você for comparar as gestoras, nenhuma das duas são muito conhecidas, nem essa X aqui do AGRX, nem a Galápagos, lá do GCRA, em termos de comparação entre gestoras. E ele tá com mais do dobro do número de cotistas dele. E ele ainda é um fundo relativamente pequeno, porque o patrimônio líquido dele é 144 milhões. O GCRA é cerca de 160 milhões. Ou seja, eles são praticamente do mesmo tamanho, só que o AGRX, por estar com ágio, ele conseguiu fazer o quê? O que todos os fundos sonham, fazer emissão. Então ele conseguiu fazer a emissão, tá concluindo o processo de emissão agora. Quem quiser entrar na emissão dele, pode comprar direitos de preferência, se eu não me engano, até o dia 8, ou seja, até a próxima sexta-feira. Quem já tinha ele na carteira conseguiu exercer direito de preferências até o final do mês de fevereiro, até dia 29 de fevereiro conseguiu exercer direito de preferência, e ele está emitindo, tentando captar mais 150 milhões. Se ele conseguir captar tudo, ele virá um fundo de praticamente 300 milhões. A liquidez diária do AGRX é baixa, é apenas meio milhão, chega a ser menor do que do GCRA. É até estranho isso, para um fundo que é tão, digamos assim, querido, porque tá com um valor de mercado acima do valor patrimonial, mas ele não tem uma liquidez muito boa. O último dividendo distribuído por ele no mês foi 14 centavos, o que coloca o dividend yield dele do mês de 1,31, que é um dividend yield normal para os fiagros, na época que a Selic ainda não tinha começado a cair. É um fora do normal atualmente. Na média atualmente, os fiagros bons estão sem problemas, estão com o dividend yield do mês na faixa de 1,10%. E ele aqui tá 1,31 e ele também não tem problemas, pelo menos por enquanto. Vamos começar a leitura do relatório propriamente dito agora. Como eu tinha falado para vocês, o fundo tem um patrimônio líquido de 144 milhões, mas está fazendo a emissão, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ele tem tanto IPCA como CDI na carteira, mas ele é prioritariamente um fundo CDI mais 5,77, ou seja, uma cara bem high yield, e IPCA mais 7,98, quase 8. Essa parte aí do fundo ligado a IPCA tem uma cara mais de middle risk. Aqui ele ainda tinha 17 mil cotistas, ele agora já ultrapassou a barreira dos 18 mil, mas essa questão, ele ultrapassou porque está em emissão, tem
tem gente interessada em entrar no fundo aqui para conseguir os direitos de preferência. Pelo menos tinha no mês de janeiro, né? Agora não tem mais. Aí ele destaca que no mês de janeiro houve poucas movimentações no fundo, porque os recursos do fundo já estavam completamente alocados, ou seja, não tinha dinheiro sobrando para ele comprar novos ativos. E novas boas oportunidades fizeram o gestor abrir a quinta emissão de cotas. Na realidade é porque ele aproveita quando o valor de mercado está acima do valor patrimonial, todo fundo quer crescer. Então, se aparece essa oportunidade, eles tentam sempre emitir. Dificilmente um fundo não vai fazer isso, até porque esse fundo ainda está relativamente pequeno. Então, quando aparece a oportunidade, o fundo faz emissão. Isso aí é uma certeza. Ele aproveitou a chance. Então, aí ele fala aqui que os investidores interessados em aderir a essa oferta têm que fazer até o dia 8 de março, próxima sexta-feira. Mas quem tinha cotas do fundo ganhou o direito de preferência já em janeiro. Evento subsequente no mês de janeiro. É estranho ele falar em janeiro, mas como assim evento subsequente? Seria um mês de fevereiro, mas ele fala janeiro aqui. Nesse mês de janeiro, deliberou-se a compra de 7,75 milhões do CRA de um produtor rural do Maranhão, que ele não cita qual é, com a taxa pré-fixada de 16%, que é uma taxa relativamente alta também. Isso seria mais ou menos o equivalente a um CDI com o valor de hoje, mais 5%. Como é que ele conseguiu fazer essa compra se ele não tinha dinheiro em caixa? Essa compra foi feita usando a rotação de carteira. Ele vendeu parte das exposições dele que tinha no CRA Santa Helena e CRA Diana, vendeu esses pedacinhos desses CRAs e com isso ele comprou esse CRA aqui. Dá a entender que foi em janeiro, mas aqui ele fala evento subsequente, como se fosse fevereiro. Eu não sei se aqui errou a digitação e seria fevereiro correto, pode ser isso também. Aqui a gente vê aquela questão que eu falei, da divisão entre os ativos indexados a CDI e a IPCA. Você vê que ele é praticamente um fundo 100% indexado a CDI, 95% indexado a CDI, por isso ele é muito mais high yield do que qualquer outra coisa. É por isso que ele também está entregando esses dividendos tão estúpidos, porque ele é high yield, porque se ele fosse um middle risk, um high grade entre os fiagros, não estaria conseguindo distribuir tanto. Esses fundos mais high grade, por exemplo, se você for olhar agora, eles estão pagando os fundos que são base 10 na faixa de 10 centavos. E se o fundo é base 100, tá pagando tipo R$1. É mais ou menos o que acontece, ou até menos do que R$1. Tipo 95 centavos, que daria 9 centavos e meio se ele fosse base 10. É mais ou menos o que tá acontecendo. Os mais high yield estão 11 centavos, 12 centavos, no máximo 12 centavos. Alguns já começaram a cair. O XPCA, por exemplo, anunciou 10 centavos apenas para ser pago agora no mês de março, para vocês terem uma ideia. Então você vê que ele é praticamente um fundo 100% CDI, 95% CDI, 5% PCA. O GCRA, por exemplo, que eu mostrei o vídeo ontem, se você olhar, ele é 65% praticamente CDI e 35% IPCA, ou seja, é um fundo bem mais distribuído, mesmo assim mais CDI do que IPCA, mas esse aqui não, é quase todo CDI. E aqui você vê a distribuição em relação aos estados, ele é bem distribuído geograficamente também, em 10 estados do Brasil. Em relação ao setor, ele é 44% ligado à soja, e isso é perigoso, porque tão falada desde o mês de dezembro, possível quebra de safra da soja, que pode afetar os rendimentos dos devedores do fundo e, consequentemente, eles deixarem de pagar, tentarem fazer alguma negociação para não pagar aqui o fundo. Isso é perigoso. 12% sucro alcooleiro e 12% milho. Se você somar esses três aqui, dá cerca de 70% da carteira do fundo. E o fundo é basicamente um fundo de CRAs, 90% CRA, mas ele também ainda tem um dinheirinho em caixa, pouco, quase nada, e 8% de FDIC Fiagro. Alguns fiagros possuem FDIC Fiagro aqui nas suas carteiras, mas normalmente é uma exposição baixa. Ele aqui é dessas exposições baixas. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui a GRX na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Diga aqui nos comentários. Me diga também se você possui outro fiagro fora o AGRX. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Agorinha mesmo, deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar a gente a bater a meta, que meta de fiagro atualmente é 300 views. Se a gente conseguir bater essa meta de 300 views com esse vídeo aqui do AGRX, no próximo mês a gente traz a leitura do relatório do mês de fevereiro. Eu falo no próximo mês, que provavelmente ele vai lançar já no limite do final do mês de março e a gente só vai conseguir trazer no início do mês de abril, porque como eu falei, ele é um dos que lança por último, deixa para apagar das luzes do mês para lançar o relatório, então a gente só consegue trazer no iníciozinho do mês seguinte. Se ele antecipar um pouco, pode ser que a gente consiga trazer ainda dentro do mês de março. E não esqueça, meu amigo, também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, e assim que o vídeo sair, você assiste, porque fazendo isso, você ajuda a aumentar o engajamento. Aumentando o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas e isso ajuda a gente bater a meta com mais facilidade. Vimos aqui para a DRE do fundo, e esse é um tipo de DRE que eu considero quase ideal, porque ele mostra 9 meses de DRE, meus amigos. 9 meses são 3 trimestres, ou seja, muito melhor do que a maioria dos fiagros e fundos imobiliários que mostram aquelas DRE de 1 mês, de 2 meses. Então esse aqui está próximo do ideal. E ele ainda subdivide, por exemplo, aqui, receita de juros, resultado de FDIC Fiagro e assim por diante.
interessante, o que é mais interessante ainda, apesar das despesas estar bem enxuta aqui, né? Só diz despesas totais. A gente vê que em janeiro, por exemplo, ó, ele recebeu muito mais do que ele recebeu em dezembro. Aí você vai estranhar, por quê? Porque, meus amigos, teve queda da Selic nesses meses aqui, a partir de agosto. Como é que ele está recebendo 2.134 em receitas totais, quase 1.900.000 só em juros de CRA, se a Selic está menor do que estava, por exemplo, em agosto? Em agosto ele recebeu só 1.327.000. Porque esse fiagro aqui, ele mostra na carteira dele a forma que o devedor paga em termos de periodicidade. E a gente vai ver que tem uns que pagam de forma anual, tem uns que pagam semestralmente, tem uns que pagam trimestralmente. Então nisso vai ter meses do ano que vai ter muito mais dinheiro entrando. Mas em termos de reserva aqui ele não fala nada. A gente fica sem saber como é que tá a reserva dele. Ele simplesmente não cita a reserva. Por isso que entrou mais dinheiro nesse mês. Provavelmente janeiro deve ser o mês que algum desses devedores paga o semestre, ou paga no trimestre, ou paga o do ano todo. Por isso que o valor de janeiro deu muito mais do que o valor de agosto, por exemplo. Aqui você vê que em dezembro a despesa total foi muito maior. Com certeza isso aqui é taxa de performance. Vários fiagros fazem isso, eles cobram a taxa de performance no final do semestre ou no começo do semestre. O GCRA é no começo do semestre, é janeiro e julho, e vários outros fiagros cobram em dezembro e junho. Então tem essas variações. Então aqui deve ter sido taxa de performance. Você vê que ele cobrava cerca de 100 e poucos mil, aqui até 90 mil, e de uma hora para outra 356 mil. Foi 300 mil de taxa de performance cobrada num mês só. Com certeza é esse tipo de coisa. E eu acho que subiu muito aqui também a despesa, né? Mas aqui deve ser por causa do valor recebido. É chato ele não mostrar quanto é que tá a reserva. E ele também não mostra o resultado. Meu Deus, que doideira, viu? Deixa eu fazer a conta aqui pra gente. Aqui ele distribuiu tudo, viu, pessoal? Tudo que ele recebeu. Aqui, por exemplo, pessoal, ele recebeu apenas cerca de 9 centavos e distribuiu 15. Ou seja, reserva ele tem, né? Ele recebeu muito menos do que ele distribuiu. Isso eu não gostei não, viu? Nessa DRE. Eu gostei da quantidade de meses que ele mostra, mas ele não mostra a quantidade do resultado, nem do resultado geral e nem do resultado por cota. Eu sempre me baseio no resultado por cota. E aqui ele não mostra isso. Também não fala reserva, então tem vários defeitos nessa DRE. Ela não é perfeita. Muito estranho isso. Tinha muito dinheiro em caixa e colocou todinho aqui para conseguir pagar esses 15 centavos. Também provavelmente porque ele tinha feito muita reserva e com isso, como ele tinha feito muita reserva, quis distribuir aquela questão dos 95%. Provavelmente é isso. Mas você vê que ele sempre está distribuindo alto, né? 14 centavos, 15 centavos, 15 centavos, 15 centavos. É uma máquina de distribuição de dividendos. Isso eu não gostei. Fica oculto, né? Escondido aqui que ele tem reserva. Porque num momento desse aqui você vê que ele recebeu bem menos, o resultado dele foi bem menor e ele distribuiu 15 centavos. Vamos aqui para os ativos da carteira do fundo. O fundo tem 22 ativos e ele é relativamente bem diversificado, mas também tem uns percentuais relativamente altos, mas não tão altos como alguns outros fundos fazem, né? Tem fundo aí que é 15% num determinado devedor, 20% num determinado devedor. Tem alguns absurdos, como por exemplo o Vigi, só citando um exemplo lá de fundo imobiliário, que é 30% no mesmo devedor. E aqui, o máximo que ele tem são esses 9% aqui, Agrocepac, 9,35% na Zaí, 8% nessa Cerrato, quase 9% na Valéria. Valéria é o nome da devedora mesmo, viu, pessoal? É o nome do produtor rural, no caso dessa Valéria aqui. É estranho isso, né? Ele bota o nome do devedor. Josinei é o nome do devedor. Você vai ver aqui algumas coisas que é, ó, Diana é o nome do devedor mesmo. E a maioria tá bem diversificado, com no máximo 5%. O ideal é que seja até uns 5% no máximo. E aqui tem esses um pouquinho maiores, mas também nada de assim, absurdo. Eu destaquei para vocês os devedores que devem com indexador IPCA, são essa Magnelli e a Vendruscolo, são essas duas, o resto é CDI. Aqui a gente vê o nome dos devedores, todos os devedores, que a gente vê o tipo de ativo, você vê que ele é quase todo CRA, como eu já tinha mostrado para vocês agora há pouco, mas ele tem aquele pouquinho de FDIC Fiagro, são 8%. Aqui ele mostra o valor total, aí você vai dizer assim, mas não tem 144 milhões, por que aqui tem 142 milhões? Porque ele tem aquele percentual que é carteira, né? Tá na carteira do fundo, ó. Tanto que aqui o total é só 98%, porque o resto tá em dinheiro na carteira do fundo. Aqui é o segmento de produção. Aqui é aquela questão do quando eles pagam juros, quantas vezes eles pagam os juros, ó. Ano, mensal. Aqui a gente vê as taxas cobradas, o indexador aqui e a taxa a mais do que esse indexador cobrado aqui na lateral, ó. IPCA mais 6,5, IPCA mais 8,61, CDI mais 4 e assim por diante. A gente vê que tem umas taxas bem high yield mesmo, por isso que na média ele é CDI mais 5,77%, quase CDI mais 6. Olha aqui, CDI mais 8, CDI mais 8, isso aqui é uma taxa muito alta para CDI. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 300 views e trazer novamente um vídeo do AGRX no finalzinho do mês de março ou início do mês de abril, provavelmente no início do mês de abril, já que o relatório deve sair só no final do mês de março. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!